Olá, eu sou o André, bem-vindos a um tutorial introdutório de LLDB, né? Como vocês sabem, o LLDB é um depurador do projeto do LLVM, né? Ele pode depurar código C, C++, imagino que outras linguagens também, eu só testei com as duas. E não necessariamente você precisa usar o CLang para depurar em LLDB, pode usar o CGCC também, se não estou enganado, ok? Então, vamos lá. Gente, para começar o tutorial, então, eu tenho uma pastinha, e nessa pastinha eu tenho um código C. Lembrando que muito disso vale para C++ também, são poucas diferenças. E essas diferenças estão mais na linguagem do que do LLDB em si, né? Só que ao invés de usar esse editor aqui, eu prefiro usar este editor aqui. Como vocês podem ver, eu estou no Linux, mas esse tutorial também vale para o Windows, já que o LLDB também está disponível lá, assim como o macOS também, né? Então vamos começar. Então aqui eu tenho meu código, aqui tem o executável, ou melhor, executável não, né? Meu código, meu código-fonte. E o meu código-fonte, na verdade, é um arquivo C bem simples. Nós temos uma função main, que é a endpoint do nosso programa, uma constante A que é igual a 10, uma constante B que é igual a 20, uma função que adiciona dois números, e muito claramente a gente consegue ver que tem um problema aqui, mas vamos fingir que não tem, né? Que não estamos vendo isso. E que o resultado dessa função, então, ele é guardado no resultado. E depois imprimimos Hello World. A soma dos números tal e tal é tal. E no caso, o primeiro tal é A, o segundo B e o terceiro resultado, né? E aí ele retorna sucesso, ok? Então, vamos compilar isso aqui, né? Bem rapidinho. Então, main.c, hello world. E tá aqui meu executável, né? E se eu rodar esse meu executável, ele vai imprimir Hello World, tem a soma dos números 10 e 20, é 59. E aqui a gente já consegue ver que tem um bug no nosso código, né? Então, rapaz, tem um bug e a gente precisa entender o que é esse bug, né? A gente tem que entender o porquê que esse bug acontece. E aí, para isso serve a depuração. Depuração é essa investigação de como depurar, né? E aí, normalmente, a gente vê, né, tipo, muitas vezes a gente usando um printf, né, tipo, resultado igual a tal, para tentar entender, né, o que está acontecendo, tipo, coisas do tipo. Mas depuração por print, embora até válida às vezes, quando a gente precisa de uma coisa muito básica, muito rápida, mas na verdade ele não é a forma ideal, né? Porque a gente gasta muito tempo criando esses prints e não dá muita informação, sem falar do todo o trabalho que a gente tem que ter para fazer esse tipo de depuração. Não, ao invés disso vamos usar um depurador, e no caso é o LLDB, tá? Então como é que a gente faz? Primeiro, para rodar um LLDB, basta escrever LLDB que a gente já entra no prompt. E para sair disso aqui, né, já que Ctrl C não vai adiantar, mas a questão é que existe o comando exit e o comando exit ele sai do LLDB. Então com o LLDB a gente entra no depurador, com o exit a gente sai do depurador, tá? Porém, não basta só rodar o depurador, a gente tem que rodar o depurador com alguma coisa, que no caso é o executável que a gente quer rodar, né? Então a gente roda do LLDB, e embora dentro do prompt a gente pode vincular o nosso LLDB com o executável, é mais fácil, na verdade, a gente vincular os dois só passando, né, qual é o nosso arquivo executável para dentro do LLDB como um argumento da nossa linha de comando. E aí isso já cria, né, essa vinculação, que no caso é a criação de um alvo, né, alvo criação Hello World, e é onde está esse Hello World, que é um x86-64, que é a arquitetura do meu computador. E para rodar, passo a usar o run. O comando run vai rodar o nosso target, que lembrando é o Hello World. Então ele roda aqui, nosso resultado, e o Hello World, né? E, né, tipo, o programa rodou e acabou, né? Com o status 0, que é o de sucesso. E eu posso rodar quantas vezes eu quiser e vai estar tudo certo, né? Porém, se eu tentar interagir com o LLDB com este comando que eu já vou explicar, nós vamos ver que a gente não consegue. E por que que a gente não consegue? Por quê? Porque a gente ainda está usando aquele executável normal, padrão. E não é isso que a gente precisa. A gente precisa de um executável que seja depurável, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Na verdade, a gente tem que compilar o nosso código de novo, porém passando um parâmetro extra, que é o traço G. O traço G, gente, é para colocar informação de depuração no nosso executável, tá? Então, se a gente, por exemplo, a gente procurar aqui e vir aqui na famosa documentação,
Lembrando, a gente sempre tem que olhar a documentação. A gente vai ver, ó, traço G, ou também traço debug, se preferir. Generate Source Level Debug Information, ou seja, ele gera a informação de depuração a nível de código-fonte, tá? Isso vai ser bem importante. Tem vários níveis que a gente pode passar, além de outras coisas assim. É bem interessante que vocês testem isso também, mas eu não vou mostrar isso. Mas o fato é que só com traço G ele já vai realizar o trabalho de atualizar o nosso executável com informação de depuração. E assim a gente consegue depurar de fato. Então, LDB, nome do nosso executável, Hello World. Agora está com o alvo criado, né? É de Hello World. Se a gente rodar, vai dar na mesma coisa. Inclusive saiu aquele print que a gente tinha tirado, né? Que a gente compilou. Mas agora o que a gente consegue fazer é colocar uma breakpoint que eu já vou mostrar o que ele faz, tá? Mas eu só mandei esse código, esse comando aqui que eu ainda não expliquei, só para mostrar que agora o LLDB funciona. Então, lembrando, para depurar um programa você precisa ter o traço G, e se por acaso você estiver usando o CMake, eu acho que você coloca CMake, build type debug. Eu não tenho certeza, mas acho que é isso, tá? Então, é isso. O fato é que a gente precisa recompilar o nosso programa com informação de depuração. Feito isso, né, tendo o nosso código devidamente compilado com a informação de depuração, agora a gente pode depurar. Vamos de LDB, hello world. Então vamos lá. Então se a gente der run, a gente vai ver que ele vai rodar o programa. Só que isso não é muito útil, né? Ele está rodando tal qual um programa normal, mas eu não estou realmente inspecionando, vendo o passo a passo dele e de fato depurando para descobrir onde está o nosso problema, né? Lembrando, isso é um exemplo bem bobinho, né, que o problema está bem nos nossos olhos, mas vamos imaginar, né, no caso real de um programa complexo, grande, e que aí você vai ter que, né, investigar muito minuciosamente, porque só batendo o olho não vai dar para ver onde o problema está, ao contrário desse exemplo, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que rodar o programa, mas a gente quer pausar o programa, tá? E isso é o chamado de breakpoint. Geralmente em editor de código você coloca, né, clica ao lado da linha do número, ele cria uma bolinha vermelha, que no editor que eu gosto, que é o Helix, ele cria um ciclo só, e aí isso define uma breakpoint. Mas a gente está rodando LDB, né, puro, raiz. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente precisa do comando que é o breakpoint ou simplesmente B. Porém, eu não quero, né, depender de decoração nesse tutorial. Então, antes disso, eu quero mostrar um comando, que é provavelmente o único comando que vocês realmente sempre têm que ter decorado, que é o help. E o que o comando help faz? Ele te manda quais são os comandos do LLDB, tá? E se a gente for procurando, a gente vai ver que tem os comandos de depuração e o comando breakpoint. E ele tem o help bzinho, porque o bzinho é justamente a versão abreviada de breakpoint, né? Então, a gente pode só ver aqui help bzinho. E aí a gente vai ver que tem várias formas de usar esse bzinho, né? Então, por exemplo, a gente pode colocar o nome do arquivo, a linha, coluna, né? E aqui tem um exemplo. Ou só o nome do arquivo, o número da linha, o endereço, o nome da função, etc, né? Na verdade, o que a gente quer fazer, o que eu quero fazer, é justamente pausar na linha 9, tá? E a gente pode ver que, só colocando o número, o número da linha, ele já vai funcionar. Tipo, então eu posso simplesmente colocar B9. Agora ele colocou justamente uma breakpoint, aonde na nossa target hello, na função main, que está no arquivo main.c, na linha 9, coluna 12. Né? Aqui, coluna 12, no caso, ó, 9, 2.12, justamente, coluna 12 é esse azinho aqui. Então, beleza, ele colocou o breakpoint na linha 9 como a gente pediu, tá? E o que é uma breakpoint no final das contas, que eu tô falando tanto e não expliquei? Breakpoint é justamente para ele pausar a execução do programa, porque aí a gente consegue inspecionar e investigar sem... o programa está parado, então você tem o tempo que for necessário para investigar, ok? E aí, né, se tiver em um outro arquivo, você pode colocar só o nome do arquivo, 2 pontos e o número da linha, como mostra aqui. Por isso que eu falo para não precisa decorar, só lembrar de usar o help, e aí você vai lembrando como usar os comandos, tá? Sempre lembrando, tipo, help, aí vê que é o Bzinho, aí help Bzinho, e aí você vê como usar os comandos, tá? Decoração não leva ninguém a lugar nenhum. Então, beleza, a gente já colocou o Bzinho na linha 9. Agora a gente vai dar run. E olha só,
na linha 9, ele parou. E agora a gente tá aqui. Tá vendo? Beleza. Mas o que a gente pode fazer com essa informação, né? Bom, tem algumas coisas que eu quero mostrar. A primeira que a gente pode, uma das coisas que a gente pode fazer, que existe na depuração, muitas vezes, é passar para a próxima linha. Tipo assim, a gente está na linha 9 e eu quero que... Não, peraí. É a linha 9, mas eu quero que rode a linha 10 também. Então a gente dá um passo, né? Mais um passo no nosso código, né? Na execução do código. E o comando para isso é o next, né? Que é o source level single step. E a gente pode ver que ele tem a abreviação dele, que é o N. Então, se eu usar next, agora aqui ele estava na linha número 9, que é da inicialização da linha A, agora ele está na linha 10. Agora, uma coisa que pode ficar, né, tipo, pô, beleza, mas é tão no terminal assim, tudo bem, eu até acho legal usar o LLDB puro, mas no meu editor de código é mais fácil aqui, eu tenho que ficar usando desse jeito, meio terminal e tal. E na verdade não. É porque o LLDB tem um outro comando interessante, que é o GUI, né? Que é Graphical User Interface ou interface gráfica de usuário, né? Se a gente procurar aqui, ó. Na verdade eu acho que ele não tem... Ah, tem aqui sim, ó, GUI, que ele trocar para o modo GUI do Curses, né? Que é uma biblioteca para isso. E o que ele vai fazer? Quando a gente coloca esse comando, ele abre justamente uma tela que é bem parecida com um programa gráfico, né? Que não parece mais que a gente está tanto num terminal assim. Isso torna as coisas mais fáceis, tá? Esse tema que eu uso do meu terminal não é muito legal para enxergar, então vou colocar no outro tema, que aí fica mais fácil de enxergar, tá? Então a gente pode ver, ó, que a gente estava na linha 10. Por conta daquele next que a gente rodou, agora a gente está na linha 20, na linha 10. Desculpa, a gente estava na linha 9, agora a gente está na linha 10, né? Como a gente consegue ver bem ilustrado aqui. Mas agora a gente tem um pouco mais de informação comparado antes. Aqui a gente tem um sources, né, esse painel aqui, que é justamente o nosso código. E com a seta para cima a gente vai para cima, com a seta para baixo a gente vai para baixo. Ele vai dando scroll também quando vai passando, né, que aqui o código é muito pequeno. E com a setinha esquerda e direita a gente dá então um scroll, uma rolagem de tela horizontal no nosso código, tá? Mas não é só isso. A verdade é que a gente também tem esses controles de cima. O que eu queria mostrar aqui, lembrando, pra gente não ter que decorar nada, a gente tem que saber pedir ajuda, né? E aqui no que a gente pode ver é a tecla F6. Então, se aperta F6, ele vai abrir esse painel, que é só der Enter, que é esse GUI Help. Eu vou ver que ele dá uma ajudadinha pra gente, né? Lembrando que tá em inglês. Então a gente pode ver, ó, que pressionando o Tab, ele vai para as próximas telas, que o H mostra um diálogo de ajuda com os comandos dependendo de qual tela a gente está ativado, né? A tela não, na verdade, View, né? Tipo, a visualização. Como assim? Acontece que cada um desses painéis é chamado de View, né? Uma visualização. Então a gente está com o Sources ativado. Se a gente aperta o Tab, agora a gente está no Variables, que mostra a stack da nossa função, né? Ou seja, o estado das variáveis. A gente pode ver, né, que o A está inicializado em 10, o B ainda está 0, ou seja, ele ainda não se tornou 20, e o resultado ainda é 0, porque a gente ainda não fez, né, o programa ele não executou de fato a chamada de função add, e com Shift Tab a gente volta, né, então Tab a gente vai para a próxima tela, e Shift Tab a gente volta para a tela de trás, né, a tela no caso quero dizer o View. Mas se a gente aperta o H, a gente tem uma caixa de diálogo que é diferente da primeira que a gente viu, porque a primeira, na verdade, é mais do programa como um todo. E quando a gente aperta o H, aí ele mostra os comandos, né, da tela ativa. Então, como eu tava na tela Sources ativa, ele está mostrando a ajuda justamente da tela de código. E a gente pode ver que a gente consegue colocar novas breakpoints, né, pelo Bzinho. O C a gente continua o processo, que no caso é só tipo despausar. Aí tem algumas outras coisinhas aqui que eu acho interessante saber. É o N, que é aquele next que a gente já viu. Aí a gente pode ver que tem uma versão capitalizada do N, que a diferença dele, gente, é que a letra N minúsculo ele é a nível de código, enquanto que o N maiúsculo ele é a nível de assembly, tá? É tipo isso aqui, tá vendo? Então essa é a diferença. Mas a gente também tem o step in e o step out, tá? Que eu vou mostrar daqui a pouco também. Então vamos lá. Então, beleza.
a gente já viu que o step over, né? Ele é o N. Então, se eu aperto N, ele vai para o próximo passo. Mas olha só o que aconteceu aqui na tela de variáveis. Agora, a nossa tela de variáveis tem o Bzinho que foi inicializado para 20. E ele mostra que, justamente, foi a variável 20 que foi modificada nesse último passo, nesse último step, ok? Então, se eu aperto N de novo, agora a gente vai ver que o result ficou 59. E pelo código que a gente vê aqui, a gente consegue ver, né, que o que está mostrado como resultado é esse result e o result está 59. Então a gente já pode inferir por aqui, por essa pequena investigação bem simples que a gente fez, que o problema aconteceu nessa linha, porque foi quando a gente deu o step over nessa linha, o resultado se tornou 59. Foi nesse momento. Então a gente sabe aonde o problema aconteceu, né? Só que assim, a gente viu, né, que, beleza, o resultado ele é 59, mas olhando o código a gente vê que esse 59 ele é um resultado de uma função adds, né? Que deve somar dois números, né? Só de olhar o nome da função, que é add, a gente já espera que seja a soma de dois números. A gente sabe que o é 10. E lembrando, aqui é um código muito simples, né? Tipo, a gente consegue ver logo de cara no código que ele é 10 e 20. Mas imagine se fossem resultados de outras funções ou parâmetros, por exemplo, que a gente não consegue saber qual é o valor que está nessas variáveis só de olhar. Por isso que a gente tem que olhar a tela de variáveis e ver que, opa, meu A é 10, meu B é 20, meu resultado estranhamente 59, e eu vejo que a função adds recebeu 10 e 20 por conta do que está aqui, e ele resultou em 59. Então, o meu problema provavelmente não está no meu main, mas está nesse adds. Só que tem um problema. A gente acabou de passar por ele, né? E não é como a gente pudesse voltar no tempo. Então, meio que aqui já era, né? Então, o que a gente tem que fazer? Aqui a gente vai ter que rodar esse programa de novo, tá? Ou seja, a gente tem que sair desse pause do breakpoint e deixar o programa rolar tranquilo. Se a gente aperta o H, a gente vai ver o que continua o nosso processo é o comando C de continue, né? Então, se eu aperto o C, o meu programa acaba e eu sei que ele acaba porque aqui embaixo está escrito, primeiro porque à direita, né, o threads, que eu já vou explicar o que é, ele não tem mais nada, mas o nosso, a parte de baixo, né, do nosso programa ele diz saiu com status de 0, que no caso é sucesso em C, né, na linguagem C. Beleza, então a gente tem que rodar de novo. Lembra que o comando run, ele sempre roda o nosso código, né, o nosso executável, toda vez que a gente aperta run, né, usa o comando run, então a gente tem que rodar o run de novo para rodar de novo. Só que tem um problema, eu não estou mais no meu prompt de comando do LLDB, eu estou no GUI, eu estou preso no GUI. Então o que eu faço? Simples, basta a gente ir no LLDB aqui e tem a opção de exit, né? E quando a gente aperta o exit, a gente volta para o nosso prompt do LLDB. E se a gente rodar o run de novo, ele vai dar o break naquele ponto de novo, porque o breakpoint, por mais que o programa tenha acabado e a gente tenha dado continue, e estamos, né, através do run rodando de novo, o meu breakpoint ainda está lá. Então, ainda consigo ver, tá? Então eu vou acessar o GUI de novo, né, por conveniência. E ele está aqui, né? Beleza, agora qual é o meu objetivo aqui? Eu quero ir até a parte em que ele vai no add e entrar na função de add, né? Então eu vou dar um step over e um step over de novo. Antes de eu continuar e eu mostrar, eu queria só falar uma coisa. Lembra que eu falei que o breakpoint ele ainda está ativo? A gente consegue ver ele aqui. Tá vendo que a linha do 9 ele tá com uma caixa branca? Mais por conta do meu tema, né? No seu terminal pode estar com outra cor, mas ele está destacado comparado às outras linhas, né? Que estão, no caso desse tema, estão escuras. E esse aqui tá uma cor branca. Então isso ele indica que tem um breakpoint aqui. Mas tem também como você ativar uma outra tela separadinha aqui para ver a lista de breakpoints. Eu vou mostrar isso depois para não confundir, tá? Mas eu só tô falando isso porque é um detalhe que eu acabei esquecendo de falar. Beleza, a gente deu step over, agora a gente tá na linha de novo onde o edge vai ser chamado, ele até tá sublinhado aqui. Agora, a gente tem que usar um comando que é o step in. Putz, não lembro como é que é o step in. Aperta o H de help. E a gente vai ver que o step in, né, a nível de código-fonte, importante, é a letra S minúscula. Então, vou dar um exit aqui. Então, vou apertar o S. Agora estou no meu adds, né?
Lembrando que, assim, aqui de novo é um código-fonte muito simples, mas isso podia ser um código-fonte que está em outro arquivo, em outro lugar, né? Então, só da gente ser teleportado para cá, a gente já consegue notar a diferença. Diferença não, tipo, qual é o problema, né? Que meu. Tem o A e o B como devia ter, mas tem um mais 29 do nada aqui. Então, ok, é bem claro, né, que tem um problema aqui. Então, aqui eu já descobri o meu bug, tá? Nesse exemplo. Antes da gente continuar, porque afinal de contas a gente meio que resolveu o mistério já, eu quero mostrar um pouco agora, não mais falando tanto de depuração no LLDB, porque eu acabei de mostrar, mas como usar alguns recursos do LLDB, tá? Então eu vou manter aqui no Edge, e vamos supor, por exemplo, que o nosso programa ele deu um problema aqui, né? Então o LLDB ele parou aqui, mas eu quero saber como é que ele chegou aqui. Isso é o painel Threads, tá? O painel Threads ele mostra o backtrace, ou seja, como ele chegou lá. Então, eu vou dar um tab, que vai para o Variables, e aí tab de novo, que vai para o Threads. E aí, pelas setas de baixo e cima, eu consigo ver como isso aconteceu. Então, né, estamos aqui no nosso Add. E a gente vai ver, ó, que o Add, ele surgiu de main. Mas não só no main, simplesmente, mas a gente pode ver que é no main, nesta linha. Então, a gente sabe que a partir desse main aqui, ele chamou o Edge e do Edge veio para cá, né? Então a gente consegue meio que pular um pouco, digamos, na linha do tempo de como essa função foi chamada. Inclusive dá até para ver um pouco até do assembly, que a gente não tem muito controle que o compilador gera pra gente, tá? Beleza, muito interessante, muito legal. Então esse é como usa o threads. Uma outra coisa que vocês podem fazer é verificar aqui no variables, né? Tipo, também. E também tem alguns comandos em relação ao comando de variables, né? Uma coisa, por exemplo, que a gente pode ver é formatar uma variável como binário, porque isso aqui está como decimal, melhor, como inteiro. Então, o Bzinho é como binário. Então, a gente aperta o Bzinho, ó, agora a gente vê aqui esse número como binário. Isso pode ser interessante se você usa uma coisa chamada bitset em C, né? Aí com o X a gente vê como hexadecimal, então, né, X eu vejo como hexadecimal. E para ver de novo como como um inteiro com um sinal, é a letra D, né? Então tem essas opções também, tá? Mas, na verdade, não temos só esses três painéis. Se a gente apertar o F5, que é desse painel de View, a gente vai ver mais alguns painéis que a gente não está vendo. Porque a gente está vendo Sources, o Variables e o Threads. Então tá aqui, né, o Variables, o Source. Mas você pode ver os registros, que é uma coisa em C, que eu basicamente quase não uso. Mas tem os breakpoints também. Então se você quiser ver quais são os breakpoints que tem no seu arquivo, né, ele funciona assim. Outra coisa é que no Source eu posso navegar. Eu posso, por exemplo, criar uma breakpoint aqui apertando o B. Lembra que o B é de breakpoint? Então, posso adicionar uma breakpoint aqui também. Para eu tirar a breakpoint, passo a apertar B de novo. E lembra que o C ele roda? Ele é aquele contínuo. Acontece que esse contínuo ele roda até cair numa outra breakpoint. Então, se apertar o C, ele vai cair nessa breakpoint. Lembrando que a gente pode ver pela breakpoint por conta da linha de sacada e também por conta da listinha aqui. Essa listinha, inclusive, ele não é a nível de arquivo, né? Ele é meio que do projeto inteiro. Do que você for colocando de breakpoint. Então, na medida que você vai mudando aqui, você vai enxergando no source também, se não me engano. Eu dei o continue e acabei. Bom, acabei minha depuração, porque eu já descobri o que tem de errado no meu programa. Tenho mais 29 do nada aqui. Então, eu vou selecionar, vou apagar, vou coisar e vou compilar de novo, né? E agora o meu programa ele vai rodar tranquilo. Lembrando que, além do exit, o kit também funciona, tá? 10 mais 20, com 20 é 30. Então, beleza, meu programa está resolvido. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou realizar um assert com um falso, só para causar um erro no programa de propósito mesmo. Assert.h. Agora eu vou compilar. E se eu rodar isso aqui, ele vai dar um erro, né? Ele vai abortar porque isso aqui ele vai causar um crash. Por que eu quero causar esse crash? Porque vamos ver agora como o LLDB ele responde quando tem um crash desse tipo, tá? Então LLDB, hello world, vamos dar um run
Veja que eu não coloquei breakpoint. Não tem nenhum breakpoint aqui. Mas só de dar o run, ele vai rodar. E ele parou, né? Ele interrompeu o processo. Então, né, ele fala que na thread 1, na target do nosso Hello World, houve uma parada, né? Na verdade, eu devia ter lido a partir daqui. O Hello World, main.c tal, na função tal, houve uma falha de asserção. E aí ele parou. E ele parou por quê? Porque houve um sinal de abortagem no nosso programa. Justamente por conta da asserção falsa, tá? A asserção ele faz isso mesmo. E ele dá um assembly todo esquisitão aqui, né? Beleza, isso não é muito útil pra gente. Então, vamos usar o GUI, né? E a gente vai ver que a gente tá no assembly. Lembra que agora a gente pode ir no threads e voltar um pouco no programa? Então é isso, a gente vai voltando, até que finalmente a gente descobre que, ei rapaz, ele deu um erro aqui nessa asserção falsa. Também é um jeito, tá? Então se você roda um programa e tá dando crash, você pode rodar no LDB, dar run, aguardar o crash acontecer, ele acontece, né? Aí ele vai estar justamente no assembly, porque é a implementação do crash dentro do sistema, mas você vai voltando backtrace até chegar de fato no teu código. Lembrando que tem que ter o tracinho G lá quando você compila, tá? E então a gente pode ver, ó, que, rapaz, deu coisa aqui. Então aí, tipo, a gente, eita, rapaz, tá, aconteceu isso aqui, né? Então, né? A gente pode vir aqui, apagar o código, salva. Deixa eu tirar isso aqui também, que não tem nada a ver. É isso que tá causando nosso código falhar, então vou tirar isso aqui e pronto, meu código tá arrumado. Agora, uma coisa que vai acontecer, talvez, é que é o seguinte. Opa, eu tô aqui, né? Ok, eu vou sair e eu vou tentar dar exit. Só que o meu programa ainda tá rodando, ele tá crashado, mas ainda tá ativo, né? Ele ainda existe no sistema operacional. Tanto que se eu abrir o monitor e procurar Hello World, eu vou ver que o meu Hello World aqui ainda existe, né? Então o meu programa ainda está ativo no sistema operacional. E ele pergunta, peraí, você vai sair, mas seu programa ainda está rodando, você quer matar esse processo mesmo? E aí você fala yes, né, de sim, em inglês. E beleza, você saiu. Agora, vou lá de novo. E agora o nosso programa funciona perfeitamente. Então é isso, gente. Eu fiz tutorialzinho aqui bem rapidinho, né? Meio apressado, até bem rápido, porque justamente foram informações que eu não achei tão fácil no YouTube e eu queria que tivessem. Então, criei esse tutorialzinho aqui para ajudar vocês a usarem o LLDB. Lembrando que se você não é muito fã do LLDB e prefere o GDB, ou melhor, você queria usar o GDB, né? Muito desses comandos, para não dizer todos, eles funcionam também. Tanto que, na verdade, a gente vai ver aqui, ó. E aí a gente pode fazer um B na linha 9 e dar um run. Vou dar um sim. E rapaz, beleza. Aí agora ele tá, ó, mesma coisa, só é diferente, mas é a mesma coisa. Se eu só que se a gente tentar o GUI, não vai dar certo. Por quê? Porque não é GUI no GDB, é TUI. Melhor, TUI enable. E agora a gente tá no isso aqui, né? Só que, como a gente pode ver, ele é bem diferente, né? Então, tipo, como usar o TUI dele é diferente, eu já não sei, porque eu não estudei isso. Mas o lance de você apertar o N, ele dá o próximo, né? Isso ainda funciona, tá? E aí ele mostra até aqui, então os comandos são bem parecidos mesmo, tá? Então, é isso, gente. É isso que eu tinha pra mostrar. E boa sorte nas vossas depurações. Então, até logo e até a próxima vez, quem sabe. Então, é isso, gente. Falou.